lideram nos cânticos espirituais. Boa noite, igreja. Nós estamos dando início ao nosso momento de louvor. E com essa música que nós vamos cantar juntos, eu quero fazer um convite à igreja e quero que você faça um convite ao irmão que está ao seu lado, para que nós possamos juntos adorar ao nosso Deus. Vem, esta é a hora da adoração. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Venham, essa é a hora da adoração, assim como estás. E, irmãos, eu convido vocês a adorar e a adorar de coração, porque nós não precisamos de microfone, nós não precisamos estar aqui para estar adorando, mas nós podemos adorar a Deus. E nós estamos com a nossa igreja. E essa música que nós vamos cantar agora foi uma música que me emocionou muito e que nós cantamos aquele dia que não teve luz na nossa igreja. E foi muito engrandecedor. Assim, foi um louvor que eu entreguei totalmente com meu coração prostrado a Deus. E foi muito bom porque eu pude sentir isso da igreja. E nós não tínhamos luz.
Eis-me aqui. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Pai, aqui estamos, Senhor, em Tua presença, para nos derramarmos, Senhor, porque Tu, Senhor, és o único Deus que cuida de mim em todos os momentos, que cuida de todos os meus irmãos em todos os momentos. Senhor, é uma loucura para este mundo acreditar em um Deus que está presente em tudo. E o Senhor é este Deus, e eu acredito no Senhor, ó Pai. Muito obrigado pela minha igreja, Pai, porque nós podemos nos derramar e porque nós estamos em Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte eu sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Essa música, ela foi escrita por Spafford. E a história dessa música, eu não sei se todos conhecem, mas ela é linda, porque quando você olha para essa letra e você canta que você é feliz com Jesus, e olha para a história de quando ela foi escrita, eu fui atingido quando eu ouvi isso. E faz muito tempo que eu ouvi isso, mas de 3 semanas pra cá, essa música tem me incomodado muito. Essa história tem me incomodado muito. E eu pude falar essa história para algumas pessoas que assim, no momento precisavam ouvir isso. E Spafford, ele na época, ele tinha feito, quando ele se converteu, e ele tinha grandes investimentos em Chicago. E Chicago pegou fogo, né? E ele perdeu muita coisa ali. Mesmo assim, ele trabalhou naquela cidade por 2 anos, ajudando as pessoas dali a reconstruírem suas vidas. Então imaginem, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu aquilo que ele tinha conquistado. Talvez não tudo, mas perdeu uma grande parte. E mesmo assim continuou trabalhando. Depois desse momento tão difícil, ele perdeu um filho. E isso trouxe muita tristeza para ele e para sua família. O que ele decidiu fazer? Ele se afastou de Deus? Não. Ele decidiu fazer uma viagem para encontrar com Moody em uma cruzada missionária, que
que foi o pastor quem pregou na época, quando ele se converteu. E ele não podia ir, ele mandou, naquele momento ele mandou à frente sua esposa e suas 4 filhas. O navio em que elas foram naufragou. Em 12 minutos ele afundou completamente. 2 dias depois, 1 ou 2 dias depois, eu não me lembro, quando eles chegaram, os sobreviventes daquele naufrágio, no país de Gales, eles estavam indo ali de Chicago para Inglaterra, desculpem. Ele estava indo para Inglaterra, e então nesse trajeto o navio naufragou. Quando eles chegaram no país de Gales, a esposa dele mandou um telegrama dizendo que estava viva, mas suas 4 filhas haviam morrido. Quando ela vinha voltando e ele foi no encontro dela, então ele escreveu essa música. A tradução é um pouco diferente do que nós cantamos hoje, mas a essência da música é isso, que mesmo na aflição, nossa felicidade é Jesus. Mesmo no momento da decepção, nós podemos e nós temos um Deus, e nós podemos confiar nesse Deus, porque Ele é sobre todas as coisas. Vamos no refrão novamente. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, e apesar de aflições, que feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. Valeu, meu Senhor, ó, que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, ao céu Ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Suas vozes novamente. Sou feliz
Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém, igreja. E o Felipe vai nos ajudar cantando o hino 330, que está do lado no inário. Descansando no poder de Deus. Seguindo o mesmo assunto, a mesma ideia do hino anterior. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Descansando no poder de Deus. Pode se assentar. Obrigado, Felipe. Peguemos o nosso boletim novamente nas mãos e declamemos os versos que aqui está. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus, a rocha que me salva. Leiamos todos juntos? O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Segundo Samuel 22:47. Eu quero convidar para vir até aqui à frente a irmã Sônia Ritt Machado. Ela tem um recado para dar para a gente. Saúde a todos os irmãos com a paz de Cristo. Amém. Irmãos, eu acredito que, como eu e os irmãos, fiquei muito felizes de ver os jovens aqui trabalhando, tocando, cantando. O Felipe, quando ele citou esse hino, eu conheço, sou convertida há 32 anos, graças
ao Senhor, né? Que Ele olhou um dia para mim e me chamou. E eu achei maravilhoso ver que ele é um jovem. Eu já conheci essa história e hoje eu venho dele falar. Que bênção maravilhosa ele se interessar. Então, irmãos, quantas coisas boas Deus tem feito aqui. Eu creio que todos querem ser gratos a Deus por tudo isso que Deus tem feito no nosso meio. Pelo pastor, pela vida dele, da sua família. O pastor Té está aqui conosco. Nós, né? Então, quero fazer aqui um convite para os irmãos que estão aqui. E como hoje tem bem poucos irmãos, gostaria que os irmãos fizessem a propaganda aí do nosso culto de vigília no dia 1º de agosto, para estarmos todos juntos aqui a partir das 21 horas, agradecendo a Deus, louvando a Deus, não só com os nossos pedidos, mas sim com nossa gratidão por tudo que Ele tem feito por nós, a nossa vida. Eu creio que cada um aqui tem muito que agradecer a Deus por tudo que Ele faz. Quando levantamos, podemos olhar tudo que Ele fez, a sua criação, nós, né? Então, agradecer pela vida da irmã Sônia, a irmã Irene, Reinaldo, quantas bênçãos nós temos recebido. Então, gostaria muito que os irmãos estivessem aqui para colocar diante de Deus seus agradecimentos, mas que eu acho mais importante, eu creio que os irmãos também, nós derramarmos a nossa gratidão verdadeira diante dos pés de Deus, por tudo que Ele é, e principalmente pela salvação que Ele nos deu através do seu Filho. E traga seu pedido, traga seu vizinho. Tem uma vizinha minha que gosta muito de vir, né? E ela já falou, quando tiver, ela já vai vir na 3ª. Eu vou lá. Orarmos, irmãos. Temos irmãos da nossa igreja precisando das nossas orações. O cunhado do irmão Paulo, Anatoly, né, irmão Paulo? Anatoly. Não sei se os irmãos leram aqui no boletim. Temos aqui nossas crianças. Irmãos, vamos vir para orar pelas nossas crianças. Não? Aqui tem um grande potencial, tem muita criança, muito adolescente, jovem. Vamos orar pelo futuro da nossa igreja. Aqui o Pedro, né, da Andréia, do irmão Fabiano, né, que esteve internado por causa de asma. O Lucas, todo mundo conhece o Lucas, né? Ele caiu, então colocou 3 pininhos aqui de reforço, quebrou o cotovelo. Olha que dor, hein? Nossa. Então, irmãos, esses são alguns. Então, mas venham, irmãos, então, para sermos gratos a esse Deus maravilhoso, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é para nós. Em nome de Jesus, eu peço que os irmãos venham, então, a partir das 21 horas, e depois vamos ter um cafezinho gostoso, né, nesse friozinho, então venham participar conosco. Eu agradeço. Nós temos o costume de chamar até aqui à frente as pessoas que querem que nós oremos por estas pessoas. Então, este é o momento, e aqueles irmãos que quiserem trazer o seu pedido até aqui à frente. Na realidade, quando as pessoas vêm até aqui à frente, é para que os demais olhem e vejam, olha, o irmão está precisando de oração. Então, é o meu momento de entregar a minha vida e os meus momentos para intercessão. Ninguém vai vir hoje? Bom. Os irmãos que precisam agradecer ou então para pedir, é o momento da nossa intercessão. Estamos felizes por vermos o irmão João, está entre nós, passando por uma experiência difícil lá com o Reinaldo, com a Vânia. Sejamos... eu não queria falar, mas ele está ficando mais velho também, né? Então, vamos orar por ele também, para que Deus o abençoe. Oremos, irmãos. Senhor, nosso eterno Pai, Tu conheces esta igreja, sabes das nossas limitações. Nós não conseguimos enxergar muito além daquilo que vemos através dos nossos olhos.
mas pela fé, Senhor, nós confiamos que Tu, que nos conheces melhor do que nós mesmos, sabes o que vai em cada um dos nossos corações, das nossas ansiedades, das nossas lutas, das nossas provações. Te agradecemos, Senhor, porque ao olhar para nós, o Senhor tem misericórdia e não nos trata segundo os nossos merecimentos, mas segundo a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor para conosco. Por isso nós Te agradecemos e pedimos que continues a cuidar de nós, Senhor, para que possamos estar sempre protegidos de todo mal, de todo perigo. E acima de tudo, Senhor, que possamos ser testemunhas vivas diante do mundo que nos cerca. Os olhos do mundo estão sobre nós, esperando encontrar em nós alguma esperança para as suas necessidades. Que nós sejamos fiéis aos conhecimentos que adquirimos através da Tua palavra, através do grande amor de Jesus, que Ele possa manifestar isso nas nossas vidas. Abençoa a irmã Clélia, que fez mais um aniversário, o irmão João, o irmão Marcelo. Senhor, Te agradecemos por esses servos Teus tão importantes na vida da igreja, que tem um motivo de gratidão por mais um ano de vida, e por isso nós também Te agradecemos. Abençoa este culto, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar permeando as nossas ações, atitudes, palavras, que em todos os momentos possamos ver a Tua intervenção em nossas vidas. Abençoa-nos, porque nós oramos pedindo tudo em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos cantar ainda o hino de número 430, O que darei a Cristo.
Silvia para que nos eleve a Deus na de oração, agradecendo pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus, que podemos dar ao Senhor por tanto que o Senhor tem nos dado? Foi o que acabamos de cantar, Senhor. Queremos te dar as nossas vidas, Senhor. Queremos te dar tudo o que somos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes durante a semana. Que nós possamos, Senhor, refletir o brilho de Jesus em nós, em cada palavra que dizemos. Que possamos, Senhor, ser luz na terra, Senhor, sal, Senhor, transmitir a Tua palavra por onde estivermos. Nós queremos te pedir a Sua direção para essa igreja, para onde serão aplicados os bens que foram depositados. Senhor, multiplica na vida das pessoas que aqui trouxeram um pouquinho de si. E abençoa, Senhor, aqueles que porventura possam estar procurando emprego, Senhor, que estão com dificuldade, Senhor, no sustento das suas famílias. Senhor, dê-nos o pão de cada dia. Tira-nos a ambição, Senhor, que nós possamos viver para Ti, que nós possamos amar mais a Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Eu recebi um recado aqui, estou transmitindo para os irmãos. Preciso dar um recado da PIB de São Paulo. Vigília, dia 25 de julho, às 22 horas até às 6 horas da manhã. Se não me falha a memória, é aniversário da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Não? Ok, então está dado o recado. Rosiane, por favor, tem um momento de inspiração musical. Está tão difícil pra mim, Deus, meu Deus. Muitos me perguntam onde Tu estás, dentro de mim, minha alma se está tão difícil pra mim, oh Deus, meu Deus. Muitos me perguntam onde Tu estás, dentro de mim, minha alma se
podemos louvar a Deus mesmo em tempos de lutas, em tempos de guerra. Amém? Pois é. O emocionante na vida de quem dirige o culto é isso. Às vezes a gente vem ler no boletim, está escrito assim, mensagem, pastor Renato Pessoa da PIB Poá. E eu estou olhando aqui, vendo se o pastor Renato Pessoa está entre as pessoas que estão no auditório e não estão. Estou vendo o pastor Manuel, já ia falar, vou pegar ele de calça curta, mas hoje ele veio de capotão, então não deu certo. Graças a Deus chegou o pastor Renato Pessoa e ele vai nos trazer a mensagem. Esteve impedido de chegar antes por causa de um acidente na Ayrton Senna ou na Dutra? Ayrton Senna. Na Ayrton Senna. Ele vem de Poá, então vamos dar um tempo dele respirar e aí ele então falará aquilo que Deus colocou no seu coração para os nossos corações. Deixa eu ver. Boa noite, irmãos. Boa noite, muito boa noite mesmo. Eu quero pedir perdão primeiramente à igreja, porque mesmo a gente tomando ali todos os cuidados, tentando se antecipar, existiu ali algumas coisas que a gente não consegue ou não conseguiu prever. Nós saímos de Mogi, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Poá, mas eu moro em Mogi. Saímos de lá 5h10, vocês têm noção, né? E nós viemos em 3 carros e teve um acidente no caminho. E depois que a gente passou pelo acidente, 20 minutos a gente estava aqui. Mas até isso aí a gente já tinha passado por um bom aperto ali. Como eu já disse aos irmãos, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Poá e estou aqui a pedido do pastor Wagner. Para quem não me conhece, o irmão inclusive já me apresentou, mas eu sou o pastor Renato Pessoa. E estou aqui a pedido do pastor Wagner, correto? E para mim eu fico muito feliz com essa oportunidade, mesmo não podendo participar de todo o culto dos irmãos. Com muito sacrifício eu achei Filipenses, agora vai. Fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Minha família está entrando aí, já eles vai estar completo aí, o time, né? E é muita alegria estar com os irmãos. Estudei com o pastor Wagner, faculdade teológica. Participamos por 10 anos de um mesmo conjunto instrumental, eu e ele tocando, eu e minha esposa cantando, a Ana Cláudia também cantava. Ou seja, para mim é um prazer estar aqui com os irmãos e estar aqui ajudando, colaborando com o pastor Wagner nesse tempo de descanso merecido. Trago a saudação da Primeira Igreja Batista em Poá. Os irmãos estão lá, né? E assim que todo mundo se assentar ali, eu apresento. Mas eu quero já para nós ganharmos um pouquinho de tempo, quero por gentileza pedir que os irmãos abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5 em diante. Deixa eu ver se cabe as duas aqui. Isso. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, no verso 5 em diante. Nós vamos fazer a leitura do versículo 5 até o versículo 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 5 em diante. Assim está registrado na palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens,
e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Maravilhoso eterno Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estar com os meus irmãos aqui. Te agradeço pela tua condução, ó Pai, pela tua misericórdia que nos acompanhou desde Mogi até aqui. E te agradeço pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra com estes meus irmãos. Não apenas te agradeço, mas eu peço a tua misericórdia, para que não seja eu que venha falar, mas para que, mesmo com toda a minha limitação, mesmo com toda a minha dificuldade, o Senhor fale à tua igreja. Que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante e cortante de que espada de 2 lâminas ou 2 gumes, que ela faça morada e trabalhe mediante o teu Espírito nas nossas vidas. É o que eu te peço, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. O tema daquilo que eu trouxe para falar para os irmãos nessa noite é Jesus, nosso modelo supremo. Nós vivemos num dia em que temos muitos exemplos, alguns até devem ser seguidos, outros nem tanto. Nós vivemos num mundo, numa época em que existem muitos modelos, muitos exemplos. Alguém já disse há muito tempo atrás que num dia todos teriam os seus 15 minutos de fama. E nos nossos dias isso a gente vê que pessoas saem do anonimato e tem ali seus 15 minutos de fama e são efêmeras, do mesmo jeito que surge, some. Tem até alguns programas que eles ficam procurando essas pessoas que tiveram ali seus 15 minutos de fama e sumiram. Temos as celebridades. De repente uma atriz numa novela, ela corta o cabelo de uma determinada forma, aí todas as mulheres, ou a maioria das mulheres que assistem aquela novela, começam a cortar o cabelo igual porque acha bonitinho. De repente alguém num determinado programa tem um certo tipo de usa uma certa expressão, essa expressão vira moda e todo mundo começa a repetir. Tinha um companheiro de serviço que toda vez que eu ligava para ele, passando algum problema para ele, ele falava: vai lá no posto tal, né? Citando a propaganda da televisão. De repente um jogador de futebol influencia os nossos adolescentes, os nossos jovens, mais até mesmo do que nós pais. Mas a Bíblia Sagrada nos tem aí reservado o maior modelo, nos tem reservado o maior exemplo, nos tem reservado aquele que é o modelo para as nossas vidas, aquele que é o modelo que serve não somente para termos uma vivência maior, mas acima de tudo, para seguirmos aquilo que Deus tem, para sermos, digamos que, bem-sucedidos aqui, mas acima de tudo estarmos no caminho da vida eterna. Esse exemplo é Jesus Cristo. Se queremos trilhar um caminho que nos leve à glória ou à glória de Deus, devemos sim esquecermos dos exemplos das atrizes de cinema, da televisão, nos esquecermos dos exemplos talvez aí de um ou outro renomado esportista. Devemos nos esquecer dos exemplos que invadem as nossas casas através das telas de TV, dos jornais, da internet, das redes sociais e por aí vai, e sim nos apegarmos ao exemplo supremo, o maior de todos os exemplos, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não escreveu nenhuma palavra, nenhuma página no papel, mas através do seu exemplo, através da sua vida, ele transformou o mundo. Ele transformou o mundo e transforma ainda hoje a vida de homens e mulheres através de todo o nosso mundo.
E tudo isso através do seu exemplo, da sua obra na cruz e de suas palavras. Eu quero, baseado nisso, Jesus, nosso modelo supremo, compartilhar com vocês nessa noite, com os meus irmãos nessa noite. Quero meditar com os irmãos 4 pontos, ou 4 ensinamentos que Jesus nos ensina, baseado nessas palavras de Paulo aqui à igreja de Filipenses, aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao 11. Primeiro ensinamento que eu quero compartilhar com os irmãos, baseado nesses versículos que nós lemos. O primeiro deles é que o Senhor Jesus, esse exemplo que nós precisamos seguir, que eu preciso seguir, que você que me escuta nessa noite precisa seguir, Ele nos ensinou que o caminho dele, o caminho que nos leva à glória, não é o caminho da celebridade, não é o caminho de termos sucesso, mas sim é o caminho de pensarmos não em nós mesmos, mas sim nos outros. Versos 5 e 6 de Filipenses capítulo 2: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O apóstolo Paulo encorajou aqueles irmãos ali da igreja de Filipos, e também nos encoraja a termos o quê? O mesmo sentimento, não do que ele, Paulo, não de que uma celebridade ou qualquer outra pessoa, mas ele nos encorajou a termos o mesmo sentimento de quem? De Cristo Jesus. Por quê? Cristo Jesus é o maior exemplo que nos pode ser transmitido, porque ele se esvaziou de sua glória, ele se esvaziou da presença de estar na presença do Pai, de estar na glória de Deus. Ele se despojou como Filho de Deus de sua majestade. Ele, sendo Deus e sendo Espírito, ele se fez carne. Ele, sendo Deus eterno, ele se fez homem. Ele, sendo o Rei dos reis, ele se fez servo. Sendo bendito e exaltado pelos anjos, ele se esvaziou, ele deixou isso e se fez maldição por mim e por você. Esse termo esvaziar é kenosis no grego, né? Ele quer dizer que ele deixou tudo aquilo de bom que ele tinha, tudo aquilo que eventualmente ele tinha por direito, por ser filho de Deus. Ele abriu mão de tudo isso e se fez maldição por mim. Ele sendo santo, ele se tornou pecado, ele carregou sobre si as nossas culpas. Ele sendo glorificado pelos querubins, ele veio ao mundo para ser cuspido por meros homens. Esse Jesus Cristo teve esse sentimento de se esvaziar por mim e por você. Ele pensou mais no outro do que em si próprio. Esse Jesus Cristo ao qual nós devemos tomar como exemplo, ele desceu do céu, mas ele não veio aqui para ter os 15 minutos dele de fama. Ele não precisava disso. Ele nasceu num palácio. Ele não nasceu num palácio. Mesmo sendo rei, ele não nasceu num palácio. Ele não nasceu num berço de ouro, mas sim numa manjedoura muito simples. A sua família não era uma família rica, não era uma família opulenta, mas nasceu num berço, no seio de uma família simples, numa cidade simples. Ele ali na casa dele não tinha tapetes aveludados, mas pelo contrário, ele passou sua vida, sua existência aqui entre nós, caminhando em ruas muito empoeiradas, em estradas da Palestina. Em certa oportunidade ele falou para os seus discípulos: olha, eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Ele não tinha um barco, não tinha um jumentinho, pois para entrar em Jerusalém ele teve que, que emprestar um jumentinho para poder carregá-lo. Ele nem um túmulo ele tinha. Esse Jesus Cristo abriu mão, se esvaziou de toda a sua glória para estar aqui, não pensando no que lhe havia de direito, não pensando em aparecer ou ter um momento de celebridade, mas ele fez isso por mim e por você. Talvez você possa perguntar: mas por que ele foi tão abnegado? Por que ele foi tão altruísta? Por que ele deixou a glória dos céus para mergulhar nessa história? É porque ele foi obediente ao Pai, porque ele pensou em mim, ele pensou em você mais do que nele próprio. Ele nos amou, ele se entregou por mim e por você.
E esse amor, meus irmãos, é um amor incomensurável, é um amor eterno, é algo que muitos tentam explicar, muitos falam, e mesmo assim ainda falta palavras para expressar esse amor. Meus irmãos, Paulo fala àquela igreja de Filipenses: crentes filipenses, vocês precisam pensar mais nos outros do que em vocês mesmos. Esse é o primeiro grande exemplo que nós, como cristãos, o termo cristão quer dizer pequeno Cristo. É como se fosse o Cristo e o Cristo pequenininho. O Cristo pequenininho se espelhando no exemplo do Cristo grande e seguindo. Primeiro caráter deste exemplo, Jesus nos ensina, através dos exemplos dele, que precisamos pensar mais nos outros, olharmos mais para os outros, pararmos de olhar para os nossos umbigos. Precisamos nos desligar um pouquinho do nosso egoísmo natural e pecaminoso e olharmos mais para os outros. Podemos fazer isso? Queremos seguir esse exemplo? Jesus não apenas falou, suas palavras não apenas foram escritas, mas ele viveu exemplarmente tudo aquilo que ele pregou e disse, e nos deixou como exemplo. Paulo, em 1 Coríntios 11, capítulo 11, verso 1, ele nos afirma: sede meus imitadores, assim como sou de quem? De Cristo. Os exemplos de Cristo não estão aí simplesmente para serem admirados, mas sim copiados, serem replicados, serem observados, serem ensinados. Jesus Cristo, nosso modelo, o modelo a ser seguido, também nos ensinou uma segunda lição. A segunda lição que ele nos ensinou é que precisamos, além de pensarmos mais no próximo e menos em nós, precisamos transformar isso em ação. O amor é muito bonito quando ele é cantado, ele é falado, né? E existem milhões de músicas que se falam do amor, mas se simplesmente só falarmos do amor, ele fica, digamos que só no campo da ideia, né? O amor realmente, o amor que Deus nos ensina em sua palavra, é o amor ação. E além de pensarmos em servir mais aos outros do que a nós mesmos, aliás, além de pensarmos mais nos outros do que nós mesmos, nós precisamos também transformar isso em ação, ou seja, servir ao próximo. Jesus Cristo não passou a eternidade toda falando: oh, eu vou lá, eu amo a humanidade, eu amo os homens, como eu amo esse pessoal. Não. Romanos nos afirma que ainda quando pecadores ele nos amou e se importou conosco, morrendo numa cruz por nós. Ele não esperou ficarmos bonzinhos, ele não esperou termos uma crise de consciência, não. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Primeiro, ele nos amou primeiro. Verso 7 de Filipenses 2, seguindo a sequência que nós propomos, olha o texto: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Além de pensar mais no próximo do que a mim mesmo, eu preciso servir a esse próximo, mesmo que isso implique muitas vezes em não agradar a mim mesmo. É muito gostoso, ou é muito fácil fazer algo pelo próximo, desde que esse algo não me incomode, não me traga transtornos, não me constranja, não me traga problemas. Mas Jesus Cristo é um exemplo totalmente ao contrário desse pensamento. Ele se esvaziou, de novo falando, ele assumiu a forma de servo em prol dessas pessoas. Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir. Imaginem, ele sendo o rei do universo, assumiu a forma de servo. Ele andou por toda parte como servo, fazendo bem, curando, libertando aqueles que eram oprimidos. Ele curou doentes, ele tocou e purificou leprosos, ele levantou os paralíticos, deu vista aos cegos, fez ouvir os surdos, fez falar os mudos, libertou os cativos, alimentou os famintos, consolou os tristes, assistiu aos desamparados e encorajou os desanimados. Através do seu exemplo, através da sua vida, aonde havia trevas, ele levou a luz.
Aonde havia discórdia, Ele levou a paz. Aonde havia confusão, Ele trouxe e levou a verdade. Aonde havia opressão, Ele levou a libertação. E aonde havia perdição, Ele levou a salvação. Esse Jesus Cristo, Ele serviu a todos aqueles que estavam à sua volta. Ele não mediu esforços para fazer o bem. Ele não mediu esforços para pregar a palavra, levar o caminho da salvação, levar a luz. Isso é um exemplo para as nossas vidas. Eu, você, nós precisamos, por onde quer que andemos, por onde quer que passemos, aonde estamos, onde estaremos, precisamos seguir esse exemplo de Cristo. Não medirmos esforços para que as pessoas, aqueles que estão ao nosso redor, sejam servidos, sejam atendidos, sejam colocados, colocados diante da palavra de Deus, sejam atendidos em muitas de suas necessidades. Precisamos servi-los, assim como Cristo, o Filho de Deus, nos serviu. Em uma certa oportunidade, os discípulos, muitas vezes, não em uma, em várias oportunidades, os discípulos muitas vezes eles ficavam ali, discutindo, quem que é o maior? De quem será que o mestre gosta mais, Eles ficavam sempre assim, o João, ele é mais querido. Não, quando o nosso mestre entrar no reino, eu quero ser o primeiro-ministro. Eu quero, eu quero tal pasta, Eles ficavam ali com essas coisinhas, Na verdade é que muitos deles não entendiam a dimensão, talvez, do ministério, da obra de Cristo. Eles ficavam se apegando a quem era mais inteligente, quem era o melhor. Eles talvez ali queriam os holofotes e os aplausos. Eles talvez queriam ter a maior nota, o maior reconhecimento, queriam chamar mais atenção. Se fosse só na época deles, não seria problema. Mas nos nossos dias, muitos de nós, às vezes até que inconscientemente, temos essa mesma pretensão de tentarmos de alguma forma recebermos algo através do nosso mérito, de muitas vezes impressionar aos nossos irmãos, impressionarmos a Deus. Queremos ser melhor, maior, queremos estar em evidência. Mas o nosso Mestre Jesus Cristo não ensinou isso. Ele veio, e aí eu enfatizo novamente, Ele veio como servo. Ele veio propor, mostrar, dizer que aquele que quisesse segui-lo precisava abrir mão dos holofotes, precisava abrir mão de estar em evidência e estar servindo as pessoas. Quando os discípulos, esses discípulos que ficavam discutindo essas coisas, eles mesmo nas vésperas da sua morte, eles discutiam isso. E Jesus, percebendo isso, ele despiu-se de suas vestes, cingiu-se com uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Ele talvez poderia repreendê-los, chamar ele num canto e dar uma dura neles, não. Ele simplesmente dá ali o exemplo, a humildade de Cristo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Salvador dos homens. Reprovou o orgulho dos discípulos. Eles, sendo criaturas, queriam a glória de serem servidos. E o nosso Senhor Jesus, sendo Deus glorioso, se ajoelhou para servir. Que exemplo tremendo que Jesus Cristo nos dá, que Jesus Cristo nos manda que executemos. Para esses mesmos discípulos, numa certa oportunidade, ele conta uma parábola, uma ilustração do bom samaritano. E de uma forma bem rápida, essa parábola ela aponta para três classes de pessoas no mundo. A primeira, as que vivem impiedosamente, ou seja, a filosofia dessas pessoas que vivem de maneira impiedosa pode ser, digamos que, sintetizada da seguinte forma: o que é meu, e o que é seu deve ser meu também. Muitas pessoas vivem debaixo dessa lei no mundo. Ela não se contenta só com o que ela tem. Ela quer o que ela tem e o que os dos outros também têm. Uma segunda classe de pessoas, elas, digamos que, é a filosofia do sacerdote do levita. O que é meu e o que é seu.
querem separação completa. Enquanto uns querem o que é dela e dos outros, existem algumas outras pessoas que não querem nenhum envolvimento com os outros. O que é seu, o que é meu, acabou. Ficamos separados. E a terceira classe de pessoas que Jesus ilustra para esses discípulos, que vivem tão assim querendo estar em evidência, é as pessoas que justamente Jesus Cristo é o maior exemplo. As pessoas que vivem altruistamente. É a filosofia do que aquilo que é seu, mas o que eu tenho pode ser seu também. O samaritano, pois na parábola do moço samaritano, ele viu, ele para, ele se aproxima, ele cuida das feridas, ele carrega aquele homem ferido, ele paga as despesas da estalagem, por aí vai. O que Jesus ensinou permeia por esse caminho, vai por esse caminho. É o exemplo que Jesus Cristo nos dá, de todo aquele que quer tomar a sua cruz, quer segui-lo, caminha por esse mesmo caminho. Uma terceira lição desses versos que nós lemos de Filipenses capítulo 2, dos versos 5 ao 11, é que Jesus Cristo ele ensina o sacrifício e não a sua... Ele ensina o autossacrifício e não a sua autopromoção. A si mesmo se humilhou, é o verso 8, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Muitas pessoas são boas e elas estão talvez prontas, né, a servir, desde que isso não lhes custe nada, desde que isso não estraga nenhum incômodo, desde que isso não as incomode. Porém, Jesus, através de seu exemplo, através de sua vida, através de seus ensinamentos, Ele nos ensina a dar mais um passo no amor. Não apenas amar o próximo como a nós mesmos, mas amar o próximo como Ele nos amou. Jesus nos amou, Ele nos amou e se entregou por nós. O seu amor foi até o fim, até a morte de cruz. Uma certa pessoa, ela foi numa feira no Nordeste, num dos estados do Nordeste do nosso país, e ela viu uma barraca de artesanato. E ali tinha uma plaquinha escrita assim: vendo cruz barato. Ou seja, a pessoa confeccionou as cruzes ali, estava fazendo uma liquidação, digamos assim, vendo cruz barato. Mas a cruz de Cristo não foi barata. A tarefa de Cristo ali na cruz não foi barata, não foi fácil. O Senhor Jesus Ele nos amou, Ele tanto se sacrificou que Ele deu a sua vida, deu a vida dele por mim e por você. Ele não mediu esforços. O alimento dele foi a obediência ao Pai, a satisfação dele foi a obediência ao Pai, e poder expressar essa obediência em forma de amor, pelos alvos do amor do próprio Pai. Lembre-se, meu irmão, que para nos servir, para se autossacrificar, digamos assim, e não se promover, esse Jesus Cristo maravilhoso, grandioso, poderoso, Ele sofreu sede, fome, solidão, abandono, perseguição, pobreza, foi escarnecido, sofreu prisão, foi açoitado até a morte de cruz. Esse Cristo que ensinou que é melhor servir, que é melhor se sacrificar, que é melhor pensar no próximo do que em si próprio, Ele enfrentou oposição, uma oposição feroz. Se a gente olhar ali o ministério de Jesus Cristo nos Evangelhos, Ele enfrentou a oposição dos religiosos da época, no caso ali os sacerdotes e os escribas. Ele enfrentou a oposição dos políticos de sua época, exemplificados por Herodes e por Pilatos. Ele enfrentou a oposição do mundo espiritual, seus discípulos o negaram, Pedro, por exemplo, seus discípulos o abandonaram, a multidão ficou enfurecida. Mas mesmo assim, Ele não recuou, mesmo assim, Ele nos amou até o fim. Que maravilhoso exemplo que temos do Senhor Jesus Cristo. Ele ensina a pensarmos mais no próximo do que a nós mesmos. Ele ensina a servir ao próximo, em vez de querermos ser servidos.
Ele nos ensina a estarmos deixando a autopromoção, estarmos deixando as luzes de lado em prol do sacrifício, em prol da disposição de sempre estar fazendo mais por amor ao próximo. Esse é o terceiro exemplo que Jesus Cristo nos dá, e ao qual não está simplesmente por enfeite na Bíblia, mas sim deve ser seguido por mim, por você, por qualquer um que se diz filho dele. E por fim, de uma forma bem calma, bem tranquila, Jesus nos ensina nos versos 9 a 11, eu vou lê-los novamente. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus nos ensina que devemos buscar a glória de Deus acima de todas as outras possíveis glórias, acima da nossa própria glória, acima da glória de qualquer outro homem. Você nasceu para a glória de Deus. A Bíblia é muito clara, meus irmãos, quando nos diz que aquele que se exalta será humilhado. Aquele que se humilha, pelo contrário, será exaltado. O Sermão do Monte nos afirma que aqueles que choram serão consolados, aqueles que servem serão honrados. Não é aprovado aquele que se exalta a si mesmo, aquele que se elogia, aquele que quer se colocar em evidência, mas é aprovado aquele a quem Deus exalta, aquele a quem Deus honra. O crente, o servo de Deus, o salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele não vive para engrandecer o seu próprio nome, ele não é marqueteiro de si próprio, não, ele vive para glorificar ao Deus da sua vida. Paulo teve um ministério grandioso, passou por poucas e boas, muitas dificuldades, e tudo isso ele tinha plena consciência que não era nada, era o seu propósito final era a glória de Deus. Qual o fim da sua vida? Para que você existe? Não que exista algum problema em ser rico ou poderoso, mas isso não é o fim. O fim principal, seu e meu, é glorificar a Deus, é trazer glória ao nome dEle. Não que Ele não tenha glória, mas fazer com que todos ao nosso redor olhem e glorifiquem a Deus, e honrem a Deus, e se entreguem a Deus. Qualquer outro tipo de glória, qualquer outro tipo de honra é vã. É como a névoa, passa. É como o tesouro do mundo, ele pode ser corroído, ele pode ser apodrecido. É vazio, é vago, é vaidade. Mas quando nós temos a consciência, quando nós buscamos a glória de Deus, nós vivemos a vida, independente das dificuldades, independente das circunstâncias, a nossa fé é fixada no Senhor. E no tempo oportuno, conforme a vontade de Deus, Ele nos exalta. E nada mais melhor do que sermos reconhecidos como dignos e fiéis, como bons servos do Senhor que nos chama. Cristo, Ele se humilhou, e os homens aqui o humilharam, xingaram a Ele, deram nomes blasfemos a Ele, chamaram-lhe de pecador, de beberrão, de possesso. Tudo isso passa, mas Deus, a quem importa agradar, mas Deus a quem importa obedecer, deu-lhe o nome que está acima de todo nome. O Senhor Jesus Cristo se ajoelhou para servir, mas agora que Ele está exaltado à destra de Deus Pai, Ele agora deixou o esvaziamento, agora Ele ascendeu aos céus, está em glória novamente. Todo joelho se dobrará e todo joelho confessará que Ele é o Senhor. Cristo viveu para glorificar o Pai, e o Pai exalta esse Filho amado.
As recompensas dos serviços ou do serviço prestado a Deus, sermos bons soldados, sermos bons servos, não são todas colhidas aqui. E quando a gente olha para a história de Cristo, nós percebemos que a trajetória dele não terminou na sepultura. Deus o ressuscitou, Deus o exaltou. É um exemplo bem claro para nós que queremos servir a Deus, que nos esforçamos, que fazemos aquilo que o Senhor nos propõe a fazer. Esse é o exemplo de Cristo para as nossas vidas. De uma forma bem simples, eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que não existe coisa melhor do que servir a Deus. Não existe coisa melhor do que olhar, aprender do Senhor e fazer o possível para incorporar nas nossas vidas aquilo que aprendemos, aquilo que lemos, aquilo que nos é ensinado. Jesus Cristo nos ensinou que precisamos não pensar em nós mesmos, mas nos outros. Foi a primeira lição. Jesus Cristo nos ensinou que precisamos servir ao próximo, mesmo que isso implique em não agradar a nós mesmos. Muitas vezes isso não é fácil. Jesus Cristo nos ensinou também que precisamos pensar mais em sacrifício do que em promoção. E por fim, Jesus Cristo nos ensinou que precisamos buscar mais a glória de Deus, ou buscar única e exclusivamente a glória de Deus, e não a nossa própria glória. E por quê que Ele nos ensinou isso? Porque Ele é o Filho de Deus, esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Que as ações de Cristo, que a vida de Cristo nos inspire, nos motive e nos mude, nos tornando cada vez melhores, tornando você cada vez melhor, tornando a mim cada vez melhor. Não para simplesmente fazermos algo de bom nesse mundo, mas para naquele dia sermos contados entre os tais, mas para naquele dia sermos contados entre os fiéis, entre aqueles que serão recebidos, entre aqueles que serão dignos do Filho de Deus, daqueles que se receberão do Pai. Honra e glória serão exaltados por uma vida de serviços prestados aqui na terra. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a Igreja Batista Ebenezer. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém. Não quero apresentar só o povo lá. Estou pedindo para o pastor para apresentar o grupo que veio juntamente com ele, e já aproveita para convidar os irmãos a cumprimentarem, a se aproximarem desses irmãos, para que sejam recebidos com o amor cristão que existe em nossa igreja, pastor. Amém. Os irmãos me perdoem, é que estamos em três famílias, né? Está comigo a minha esposa Alessandra, minha filha mais velha, a Ingrid, e a minha filha mais nova, a Brenda. Acho que eu vou ter que pedi-las que, por favor, por gentileza, se coloquem em pé. Minha esposa Alessandra, minha filha Ingrid e minha filha Brenda. Também está com a gente, né? Membros da nossa igreja, lá da primeira de Poá, o irmão Rafael, a irmã Janaína. Rafael, aquele rapaz cabeludo ali. A irmã Janaína, a esposa dele, lá no canto. Ela está com o Arthur. O Arthur está com 2 mesinhos, nem isso, né? 2 mesinhos. A gente apresentou ele faz umas 3 semanas atrás. Então, eles são membros lá da primeira de Poá, vieram conosco. E com a gente também um casal muito querido, de muitos anos, né? Nós éramos membros lá de Brás Cubas. Eles são membros de Brás Cubas ainda. Quando a gente falou que vinha na igreja do pastor Wagner, eles se motivaram a vir conosco. É a Andrea, o Ezequias. Cadê o Ezequias? Está lá fora. A filha da Roseli Berlofa, no tempo que eu estava em Brás Cubas, você era de colo ainda, não lembro seu nome. A Letícia. E o Ian não veio, né? O Ezequias, que é o filho da Andrea e do Ian, da Andrea e do Ezequias. Meu Deus do céu. O Ian, que é filha do Ezequias e da Andrea, os dois estão lá fora. O Ian está com quanto tempo? 2 anos, né? Então esse grupinho que veio com a gente, veio me escoltando lá de Mogi até aqui. Deus abençoe. Obrigado, pastor.
É grande a nossa alegria em recebê-los e convidá-los a que voltem em outras oportunidades assim que puderem. Nós agradecemos da mesma forma os nossos visitantes, que eu estou vendo algumas pessoas diferentes entre nós. O nosso muito obrigado pela sua presença e voltem sempre, será uma alegria, será um prazer. Nós vamos encerrar com uma oração. Eu vou convidar o pastor emérito desta igreja, pastor Manuel de Jesus Terra, para que faça essa oração. Fiquemos de pé, enquanto ele nos eleva a Deus nessa palavra de oração e agradecimento pelo culto que prestamos nesta oportunidade. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por teu servo nos trazer a mensagem que inspirou o apóstolo Paulo a ir àquela cidade e ser motivo para um terremoto libertador. Ó Pai amado, sendo hospedado na nobreza da cidade, libertando de Satanás uma jovem escrava e fazendo cair de joelhos em terra o poderoso representante de Roma. Isso tudo ele viu, porque ele reconheceu em Cristo Jesus aquele que ele descreveu na passagem que o teu servo nos trouxe. Como queremos enxergar tão alto como o apóstolo Paulo soube enxergar e viu, nosso Deus, ó Pai, o teu poder sempre quando ele te conheceu como aquele que valeu a pena ele ter nascido, conhecer-te como Senhor e Salvador. Fica conosco nesta mensagem no nosso coração. Em nome de Jesus, te agradecemos pela vida do pastor Roberto, que nos trouxe a mensagem e sua família. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar.